Olá para você, telespectador, telespectadora, internauta. Muito boa tarde. Bom, daqui a pouquinho vai começar a sexta sessão ordinária deste ano, nesta quarta-feira, 25 de fevereiro. Então vamos ver o que tem na pauta de hoje. Gente, ela continua extensa no grande expediente. São 729 itens, 682 deles são requerimentos de informação que os vereadores fazem para a prefeitura e que precisam passar aqui por votação em plenário para seguir para o executivo, né? Ou não seguir, eles podem ser rejeitados também. E são questionamentos sobre os mais diversos assuntos, como pavimentação, informações sobre unidades básicas de saúde, escolas, radares, enfim. E tem também 47 projetos que precisam ser deliberados em plenário para irem para análise das comissões técnicas aqui da casa. Já na ordem do dia são 6 itens e 3 deles são novas votações de vetos totais do prefeito a projetos que foram apresentados por parlamentares, que foram aprovados já em plenário, mas o prefeito vetou. E uma dessas propostas trata da implantação de guaritas cobertas para os controladores de acesso, né? Isso em unidades de serviço público aqui do município. Esse projeto ele foi apresentado pela vereadora Carol Ribeiro em 2019, também foi assinado pelo vereador Danilo Gomes, do Republicanos. Tem outros projetos também, né, que foram vetados, que tratam primeiro do Plano Municipal de Arborização Urbana, e também de diretrizes para a implantação do PIEM, Programa de Incentivo ao Empreendedorismo da Mulher. Então, esses são os projetos aí que foram vetados. Agora, os vereadores vão analisá-los, vão ver se eles mantêm o veto da prefeitura ou se rejeitam. E para rejeitar o veto, é preciso ter 18 votos. E tem também outros projetos, tem aí um projeto de concessão de título de cidadão guarulhense e também tem a votação do relatório final da SEI das terceirizadas. Foi uma SEI que tratou aí, investigou irregularidades no pagamento de INSS e FGTS de uma empresa que presta serviços para o município. Agora eu deixo você com a nossa transmissão, sempre ao vivo na íntegra, para que você não perca nenhum detalhe. A qualquer momento a gente volta com mais informações. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos. A número legal sobre a proteção de Deus, ensinamos o trabalho da sexta sessão ordinária. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Antes de passar para o pequeno expediente, eu convido os vereadores para irmos à sala aqui. Aqui. Lá em cima? Vamos até a sala da presidência para a gente lavar a roupa suja em casa. Tá bem? 15 minutos, está suspensa a sessão. Reaberto o trabalho. Passamos, então, ao pequeno expediente. É a regra, né? Tem 2 vereadores inscritos. O professor Rômulo e Janete. Eu gostaria que os 2 se pronunciassem e a gente tocasse a sessão. Ok? Obrigado. Rômulo, tem a palavra. Tem a palavra, Rômulo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Senhor presidente, na sessão passada teve debate aqui sobre a questão lá das enchentes, principalmente do Cocaia. E ontem eu estive, parece que o Edmilson também esteve lá na Vila Flórida. Não? O caso lá, eu acho que até a gente pronunciar aqui para ver se o
governo, o prefeito, ver a questão da Vila Flórida, porque é uma situação muito grave, mas muito grave, da população ali lá é o Jardim São Francisco, né? Vila Flórida, Jardim São Francisco. São limites de bairro, que ninguém sabe qual que é um, qual que é outro, mas é Vila Flórida, Jardim São Francisco. É muito grave a situação da população que está passando por enchente, porque lá tem um córrego que está todo assoreado e as construções irregulares, que causam mais problemas ainda. Eu acho que a prefeitura, o prefeito que está nos assistindo, o secretário de obras, secretário de serviços públicos, dá uma atenção lá para a população da Vila Flórida, porque a situação é gravíssima, gravíssima. A hora que acontecer tragédia lá, para a gente não... para ficar falando assim, falamos a situação lá. É muito grave a situação lá do caso da Vila Flórida. Outra questão que eu trago aqui à tribuna é sobre a fala do prefeito, já no final do ano passado e início desse ano, quando ele disse que ia entregar os uniformes no primeiro dia de aula. Ou, aliás, a partir do dia 1º dia de aula, entregar os uniformes. Não foi isso que aconteceu aqui na cidade de Guarulhos. Então, o prefeito falou, mas não cumpriu. Chegou em algumas escolas, uma ou outra escola, entregou um par de tênis, inclusive antigo. Entregou um par de tênis e disse que começou a entregar. Mentira. Então, o prefeito mentiu para a população, tentou enganar a população, mas nós pegamos o prefeito mais uma vez no pulo e dizer que os uniformes não foi entregue, não começou a entregar, entregou um par de tênis ou uma coisa ali de maneira pingada para dizer que começou. E, de fato, a população está reclamando, os alunos não receberam os uniformes. Então, mais uma vez, assim como o prefeito anterior, Guti, destruiu a educação, que a educação municipal, as escolas municipais, tradicionalmente, aqui em Guarulhos, funcionavam bem, tinha uma boa desenvoltura aqui na nossa cidade. E, a partir do prefeito Guti, começou o declínio. Merenda escolar, que era uma referência nacional, agora virou bolacha seca para as crianças no horário do recreio. Então, a educação que funcionava bem, tinha um bom funcionamento, nós estamos em declínio, perdendo aquilo que era uma referência, até uma referência nacional, a educação aqui no município de Guarulhos. Então, o prefeito tem que olhar com outros olhos uma coisa tão sagrada para nós, que é a educação aqui, a educação das escolas municipais, que sempre funcionou muito bem, que veio sendo destruída aí a partir do governo Guti, que não tinha investimento. O que eles estão fazendo? Aquele famigerado terceirização, terceirizando quase tudo, terceirizando para as instituições privadas abocanhar recursos e perder a qualidade de ensino. Então, educação não é mercadoria, tem que tratar com respeito. Então, o prefeito tem que tratar com respeito à educação, que eu estou de olho, estou acompanhando, vou nas escolas, converso com as mães e questiono sobre a questão da melhoria aqui da educação, para não destruir o que funcionava bem aí. O prefeito atual está dando continuidade ao prefeito Guti, que é destruir uma coisa que funcionava bem aqui. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Janete. 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem, os vereadores e as vereadoras. Hoje, eu gostaria de dizer que
Em 2018, eu estava em uma conferência na Bahia, quando soubemos da morte da Marielle Franco. E ontem, o dia que completou 94 anos do voto feminino, começou o julgamento dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. E hoje nós temos uma boa notícia, que todos foram condenados pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Marielle vive e, mais do que isso, a justiça tem que ser para todos, mesmo que seja delegado, que seja deputado, porque o crime tem que ser condenado. E falando em mulheres, e Marielle Franco foi um exemplo de uma mulher negra que veio de uma comunidade do Rio de Janeiro, semana que vem começa o mês de março. Todo dia é dia de mulher e não basta chamar de senhora, tem que respeitar. E mais, eu quero deixar bem claro que o lema do mês de março é um lema muito importante e forte. Pela vida das mulheres, aumentou o feminicídio. Por que aumentou o feminicídio? Porque os homens acham que nós somos objetos, ou nós só pensamos pelo marido ou pais. Não, a mulher tem que viver porque só temos os mesmos direitos. Contra o imperialismo, por democracia, soberania e pelo fim da escala 6x1. Esse será os principais eixos do mês de março. E não só queremos nos manifestar na Paulista, mas eu quero relacionar o mês de março à Casa das Mulheres Clara Maria e à Casa das Mulheres Clara Maria do Haroldo Veloso. E aí eu quero cobrar ao prefeito. Por que cobrar? Porque eu passei 150 mil para equipar a Casa das Mulheres Clara Maria do Haroldo Veloso para dar formação. É um valor simbólico, porque a prefeitura deveria ver que as casas estão algumas, só o nome. É necessário investir na capacitação da mulher, porque a mulher, tendo independência econômica, ela não aceita a violência que hoje é muito frequente nas casas. E não é só casa de trabalhador, não, é classe média. Então, mulher merece respeito e eu estou aqui cobrando ao prefeito que equipe as casas Clara Maria. Mudou o nome, mas eu vou continuar falando o mesmo nome. É Clara Maria, sim. E a do Haroldo Veloso, eles querem ter um espaço de inclusão digital. Nada mais importante. E para finalizar, eu quero cobrar quando e vou cobrar na audiência, que vai ser inaugurado a UBS do Cocaia. E quando que vão começar a executar o orçamento? Porque 63% das verbas das minhas emendas obrigatórias foram repassadas para a saúde. Portanto, quero já a conclusão de começar a soltar o dinheiro das nossas emendas. Vocês podem não ligar, mas eu quero. Eu sei que você também fala.
Tendo em vista não haver mais oradores inscritos no pequeno expediente, passamos então à tribuna livre, onde temos uma oradora inscrita. Com a palavra a senhora Vivian Maria Mendes de Oliveira. 10 minutos para falar sobre categoria de transporte escolar. Não veio. Não havendo mais oradores inscritos na tribuna livre, passamos então para o grande expediente. Janete pede a palavra. Sim, eu queria pedir um minuto de silêncio pelo passamento de José Carlos Alves Cardoso. Quero prestar a minha condolência e pesares a Benê, sua esposa, uma mulher do movimento da Marcha Mundial das Mulheres e também uma mulher que participou comigo na Conferência das Mulheres. Infelizmente, hoje o seu esposo faleceu e eu quero a ela e todos os familiares dar o meu pesar e as minhas condolências. Alguém mais? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Muito obrigado. Eu quero solicitar também um minuto de silêncio pela passagem do senhor Washington Lousada. Ele foi do grupo Shekinah, que trouxe muito benefício na evangelização na cidade de Guarulhos, tio de um grande amigo, não só amigo, um irmão, pastor Marcelo Lousada. Então, eu quero solicitar um minuto de silêncio, externando os meus sentimentos a toda a família Lousada. Também solicito um minuto de silêncio pela passagem do senhor Ébio Carlos, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, no Jardim São João Batista. Esse homem era presbítero da igreja, um grande homem, não só no sentido de estatura, mas de um servo de Deus, de um pai de família exemplar. Meus sentimentos a toda a igreja da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Jardim São João Batista. Muito obrigado, senhor presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência. A partir de agora, um minuto de silêncio. Peço aos vereadores que registrem suas presenças. Rômulo tem a palavra, questão de ordem. Senhor presidente, minha questão de ordem é para falar que a liderança da bancada dos partidos dos trabalhadores, PT, PCdoB, PV, vai alterar o líder. Agora, o líder da bancada é o Seminaldo e o vice-líder é esse vereador que vos fala. Como é que é? Líder da bancada, o vereador Marcelo, e vice-líder, o vereador Romo. Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, vereadora Janete. Eu gostaria de comunicar que a Federação Rede PSOL, nesse momento, nós passamos a liderança para o vereador Edmilson, logicamente sou vice-líder.
Registrado, Edmilson, líder. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Gostaria de fazer aqui um comunicado. A liderança da oposição nessa casa, tendo em vista que eu vou liderar a nossa federação, Pessoal Rede, será exercida pela vereadora Fernanda Curti, líder da oposição. Líder da oposição, Fernanda Curti, registrado. Alguém mais? Por enquanto, tudo certo. Passamos, então, para o grande expediente, até 4 horas. Item primeiro, secretário, para a leitura. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 6 de 2026. Requer informações sobre a área localizada paralela ao córrego dos Cubas, na região do Bosque Maia, autoria do vereador delegado Mesquita. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item segundo. Item segundo, leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 7 de 2026. Requer informações sobre programas de pavimentação e revitalização viária de 2021 e 2022 e quais vias foram contempladas. Autoria do vereador Fausto Miguel Martelo. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item terceiro. Pela ordem, presidente. Item. Pela ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Quer saber se tem uma moção sobre a mesa, a moção 4? Para a semana que vem? Obrigado. Pediu também um projeto dele. Repõe na pauta. O projeto do senhor. Obrigado, Será presidente. recolocado na pauta o projeto de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Obrigado. Me desculpe, foi a assessoria que fez. Item terceiro. Item terceiro, leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 8 de 2026, que requer informações sobre a aplicação da Lei Complementar Federal número 226 de 2026 para o pagamento de direitos retroativos aos servidores públicos municipais de Guarulhos. Autoria do vereador Marcelo Seminaldo. Eu gostaria de encaminhar esse requerimento, presidente. Em discussão. Encerrada a discussão, para encaminhar, tem a palavra o vereador Marcelo Seminaldo. Senhores vereadores, público que nos acompanha, e especialmente os servidores públicos municipais da cidade de Guarulhos. Esse requerimento que eu apresento, ele é de extrema importância para a gente saber o que vai ser feito daqui para frente em relação ao retroativo devido aos servidores públicos municipais. Porque a gente sabe que durante a pandemia, o então presidente Jair Bolsonaro congelou todos os benefícios que os servidores recebiam naquela época, como adicionais, por exemplo, e não pagou. Ocorre que depois o presidente da República, agora nesse ano, o presidente Lula, revogou esse congelamento e aprovou a lei do descongela. E a partir de então, os benefícios passaram a ser novamente devidos aos servidores, mas existe um passivo que é esse retroativo que ficou para trás e precisa ser pago. E aí eu já informo a vossas excelências que, como esse congelamento não foi feito através de projeto de lei municipal, o descongelamento e o pagamento retroativo também não precisa de lei municipal. O que precisa, nesse caso, é vontade política de fazer. Então, esse requerimento está requerendo informações do Poder Executivo Municipal para saber qual vai ser o calendário, qual vai ser o cronograma de pagamento desses benefícios devidos aos servidores públicos municipais que ficaram congelados durante o período da pandemia por obra do então presidente Jair Bolsonaro. Então, volto a afirmar, não é necessário lei para isso, porque como não foi lei municipal que criou, também não precisa de lei municipal para poder fazer o pagamento. Eu espero, obviamente, que o requerimento seja aprovado e que a resposta venha positiva no sentido de dizer qual será o cronograma, porque eu tenho certeza que os servidores públicos municipais de Guarulhos, que trabalharam na pandemia, na linha de frente, que mostraram a cara, que deram o suor, que deram a vida muitas vezes por nós, eles merecem esse respeito. Eu tenho certeza que o Poder Público Municipal saberá reconhecer. Por isso, esse requerimento, que eu espero seja respondido positivamente e com um calendário breve para os servidores poderem receber esse dinheiro e esse benefício que lhes é seu por direito e agora tem que ser de fato também. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Senhor presidente, só para justificar a ausência do vereador Rafael Acosta, que está ausente na sessão de hoje por motivos partidários.
Primeiramente, vamos concluir a votação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão. E de terceiro, os vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em caminho. Está justificada a ausência do vereador. O Rafael Acosta. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Deixa eu ver. Pela ordem. Justificar a ausência do vereador Caiçara pelos motivos partidários. Justificada a ausência do vereador Caiçara. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela liderança do Mobiliza. Pastor, quer a palavra? Pela liderança do Mobiliza. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Senhor presidente, nobres vereadores e ao público que nos assiste, uma boa tarde a todos. Eu protocolei uma moção de repúdio a essa casa. Senhor presidente, eu gostaria de uma atenção dos vereadores, se for possível. Eu peço para os vereadores que tem o pastor Adalberto na tribuna, vamos ter respeito com a palavra do pastor, por favor. Pessoal, muito obrigado, presidente, obrigado, vereadores, porque esse assunto é um assunto muito delicado. E eu protocolei uma moção de repúdio contra a decisão do desembargador do TJ Minas Gerais, o senhor Magid Nauer. Esse desembargador, infelizmente, cometeu um crime de absolver um homem de 35 anos que violentou uma criança de 12 anos. E sabe qual foi a decisão desse desembargador? Só que quando eu vi, vereadora Janete, quando eu vi a decisão dele, eu pensei comigo, se alguém for para cima desse desembargador, ele vai ver que tem alguma coisa ligado a abuso de criança. Eu pensei nisso, mas não deu outra. Ele está sendo acusado de abuso do seu primo, de criança. E sabe qual foi a decisão dele? Que havia entre eles um vínculo afetivo consensual de 12 anos. Uma criança de 12 anos decide alguma coisa? Criança não consente, criança precisa ser protegida, vereador Biriba. E aí, um comentário está aí, todo mundo comentando que realmente é um absurdo. E tem aumentado os casos de violência contra as crianças. Agora, um homem que está lá para proteger as nossas crianças, livra um homem desse da cadeia. E aí, quando vai analisar, a mãe também estava envolvida, e a mãe também foi absolvida. Que era algo consensual. E aí, sabe como descobriu esse caso, senhores, nobres vereadores que nos assistem? Na escola. E aí eu criei aqui uma lei, aqui aprovada por essa casa, olhos atentos, onde os gestores e os professores ali fiquem atentos aos atos das crianças. Começam a observar o comportamento das crianças. E foi assim que descobriram que aquela criança estava faltando na escola. E o que acontece? Certinho, chamou o conselho tutelar, e aí o conselho tutelar chamou a polícia, e o criminoso foi preso, o vereador Daniel Santos, Daniel Alves também. Mas aí veio o desembargador e falou o quê? Solta. Ou seja, então, não entendi. Voltar atrás, bem feito, parabéns, é lógico, a pressão tem que falar mesmo, tem que ir para cima, porque é crime. Criança tem que ser protegida. Então eu quero dar aqui parabéns agora, tem que estar preso mesmo, tanto ele como a mãe, que sabia do caso. Tá? Então,
Essa lei existe porque sabemos que as escolas podem salvar vida, gente. Pode salvar vida. Então, graças a Deus, eu quero aqui mais agradecer a essa casa que voltou nesse projeto, olhos atentos, e eu quero aqui pedir, fazer um apelo para os nossos professores, para os nossos gestores, que fiquem atentos às nossas crianças. Crianças sendo abusadas em casa, por parentes, tem que denunciar. E qualquer coisa, não fiquem entre si, chama o Conselho Tutelar, para que acione a Polícia Militar e que os abusadores sejam presos. Que os abusadores fiquem atrás da cadeia, na cadeia, longe das nossas crianças. E aqui eu, como vereador, tenho o prazer de defender, como pastor também, defender família e defender esses vulneráveis, as nossas criancinhas. Que Deus tenha misericórdia das nossas crianças. E aí, para encerrar, senhor presidente, ainda falta 30 segundos, é lógico que eu sou contra, não é qualquer coisa que você vai matar as pessoas, mas na China, os abusos estavam tão grandes que o presidente ali, senhor presidente Martelo, colocou uma lei, os abusadores de criança, pena de morte. Eu não falo que seja isso aqui no Brasil, mas tem que ser mais rígida as leis aqui no nosso país contra as crianças. E para concluir? Não quero que crie aqui uma lei pena de morte, mas que aumente, que eles apodreçam na cadeia, para que não tenha mais contato com as nossas crianças. Muito obrigado e que Deus tenha misericórdia das nossas crianças. Obrigado. Pelo 51, presidente. Pelo 51, a vereadora Fernanda. Bom, boa tarde, presidente Martelo, vereadoras, vereadores, público presente, quem nos acompanha pela TV Câmara. Eu ouvi aqui atentamente a fala do pastor Adalberto, e é um caso, vereador, que realmente é repugnante. Eu quero lembrar essa casa, que segundo os dados da Agência Brasil, a cada 24 horas, 100 crianças são vítimas de abuso sexual infantil no nosso país. E 70% desses casos acontecem dentro de casa. É o padrasto, é o pai, é o tio, é o irmão mais velho. É sempre uma figura familiar. Vereador, a única coisa que eu quero aqui dialogar com Vossa Excelência, do que adianta leis mais duras quando tem um desembargador do Tribunal de Justiça de um Estado absolvendo um pedófilo estuprador? Foi o que aconteceu em Minas Gerais. O próprio desembargador, que tinha o dever de proteger aquela criança, que foi entregue para um abusador em troca de cesta básica, que a mãe e a família fez a criança acreditar que era um romance. Eu quero lembrar a vocês que não existe consenso com criança. É pedofilia, é crime. Então, o que me parece óbvio é que chegou a hora do Brasil enfrentar a cultura do estupro, porque não adianta ter leis mais rígidas, sendo que quem tem a caneta para proteger cede a cultura do estupro e torna a vítima criminosa e torna o abusador inocente. E pasmem, depois dessa situação, o sobrinho do desembargador, rapidamente para concluir, o sobrinho do desembargador também denunciou ele por tentativa de abuso sexual quando ele tinha 14 anos de idade. Uma mulher que trabalhou na casa desse desembargador também denunciou ele por tentativa de abuso sexual. Ou seja, me parece que a decisão dele tem muito a ver com ele, por isso que decidiu passar a mão na cabeça desse criminoso. Então, para concluir, espero que a gente firme cada vez mais a luta em defesa das crianças e dos adolescentes e pelo fim da cultura do estupro, que vitima principalmente meninas e mulheres. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela liderança do PDT. Tem a palavra. Senhor presidente, vou fazer uma breve fala aqui sobre questões relacionadas ao Sindicato dos Gráficos e a outros sindicatos, mas antes disso desejar
Muito boa tarde a todos os colegas vereadores, já se viu bastante hoje. Desejar boa tarde também aos colegas da imprensa sempre presentes acompanhando, especialmente a população que acompanha presente ou então através dos canais de comunicação da TV Câmara nas redes sociais. Eu uso a palavra hoje, já afindando o mês de fevereiro, para fazer uma menção ao dia 7 de fevereiro, que foi o Dia Nacional do Trabalhador e da Trabalhadora Gráfica, até porque na próxima sessão já será dia 2 de março, não fará tanto sentido assim, mas não por simplesmente para parabenizar uma categoria, vamos problematizar um pouquinho aqui também a questão desse debate que, direto ou indiretamente, todos nós vamos estar envolvidos, que é o fim da escala 6x1. Antes, lembrar que a atividade gráfica começa no Brasil em 1808, com a chegada da família real. Até 1808 não tinha uma máquina gráfica no Brasil. Então veio Dom João VI para cá, trouxe as máquinas gráficas, fizeram os primeiros jornais, criou o Banco do Brasil. E a atividade gráfica ela acaba sendo até essencial. Está no nosso dia a dia. É a bula do remédio, a embalagem que você consome o produto. Então, parabéns para toda essa categoria. Uma categoria de vanguarda também de luta na defesa pelos direitos dos trabalhadores. E o gráfico tem uma característica, vereadora Janete, muito típica. Para você ser gráfico, desde sempre, minimamente, você tem que saber ler. Se você não souber ler e escrever, dificilmente você vai conseguir acompanhar as impressões. Então, é uma categoria sempre ali na vanguarda do direito dos trabalhadores, né? A impressão dos livros, e uma grande luta que se trata, inclusive em Brasília, para que os livros didáticos sejam impressos no Brasil, na indústria brasileira, e não comprados da China, como infelizmente vários governos, inclusive, não sei se já reverteu no atual governo, não atendeu essa demanda dos gráficos, né? Então, mandar um abraço lá para o Chiquinho, que é o presidente do sindicato, Newton, enfim, todos os diretores, em nome de vocês, todos os diretores dessa categoria muito importante para a nossa cidade, que aí, inclusive, no início do mês, fez um debate na sede do sindicato, ali na rua Caraguatatuba, tratando sobre o fim da escala 6x1. Tiveram presentes 2 deputados federais, o Vicentinho e o Orlando Silva, e cada um ali problematizou, né, a sua visão sobre isso. Também as entidades sindicais da cidade de Guarulhos presentes, um evento muito bem organizado e muito bem representado, com 2 deputados federais travando esse debate importante aqui na cidade. Tiveram lá os metalúrgicos, os gráficos, têxteis, STAP, papel e papelão, enfim, e os 2 deputados que eu mencionei aqui. E aí, didaticamente, uma fala muito interessante do vereador, do deputado federal Orlando Silva, para quem quer fazer essa defesa do fim da escala 6x1, qual pode ser o caminho? Porque às vezes a gente fica meio em dúvida, né? Porque tem amigo que é comerciante, amigo que tem empresa, pô, mas como é que vai ser isso aí? Primeiro, isso começa num movimento que surgiu lá atrás, que é o VAT, Vida Além do Trabalho. Todos nós conhecemos pessoas aqui que trabalham 8 horas por dia e gastam mais 2 para ir, 2 para vir. Isso é um absurdo. Então, a gente tem que ter a vida além do trabalho. As tecnologias, as novas tecnologias também tornaram a produção, o nosso trabalho, muito mais produtivo do que era lá em 1900 e no início do século XX, quando a gente precisava de ter essa escala absurda. E quando você também reduzir um pouco a jornada de trabalho, de acabar com a escala 6x1 com 2 folgas ao domingo e também a gente inserir as 40 horas semanais, você vai gerar mais oportunidade de trabalho, mais emprego para a população. Lá quando acabou a escravidão, diziam que ia quebrar a economia. Não, porque vai quebrar a economia, inclusive tiveram que pagar a indenização para os donos escravos, né, o Estado brasileiro. Uma vergonha. Aliás, Brasil, o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Depois, em 1988, na Constituição, quando foi diminuído de 48 para 44 horas semanais, isso vai quebrar a economia. Não quebra, não. A economia vai continuar em frente. O que a gente tem que procurar garantir é assegurar um pouquinho de qualidade de vida para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Por fim, o senhor presidente, na sessão anterior, fez uma fala direcionada aos sindicatos e alguns colegas, alguns camaradas sindicalistas, questionaram essa fala. Eu acho que foi uma fala, se você colocar ela no contexto, ela era muito direcionada a um debate que havia nessa casa, mas de fato eu preciso posicionar que eu não posso ouvir isso e, sabe, minimamente não esclareceu o que aconteceu, e diretamente era um debate interno aqui da casa, não era um debate levado para toda a categoria. Mas, por exemplo, eu tive uma relação muito boa no processo eleitoral com os têxteis de Guarulhos, Vidal, Manuel, Zé Luiz, a Maria. A gente teve uma relação muito boa com o vestuário, que é o Álvaro, a Márcia, a Nil. Tivemos também muitas boas relações com os gráficos de Guarulhos, Chiquinho, Nilton, Marcelo, Luiz Cláudio, o Douglas, o Fabiano e tantos outros daquela diretoria. O próprio STAP, se o STAP não apoia diretamente ninguém, mas abriu as portas para que a gente pudesse entrar lá, o Pedro Zanotti, o Rogério, o Serginho, o Bandeira, enfim, o Beneficente, o Amendoim, e vários outros, Papai e o Papelão do Eduardo, os metalúrgicos, não precisa nem eu falar então, cabeça e nome de toda a sua diretoria. Então, só registrando aqui a minha devoção, a alimentação também de portas abertas, registrando aqui a minha devoção e o meu respeito. Senhor presidente.
E para concluir? Para concluir, senhor presidente, só registrando aqui, então, a minha posição de respeito e devoção também aos trabalhadores e aos sindicatos e aos sindicalistas que têm um trabalho muito sério para buscar um equilíbrio social. Para encerrar, senhor presidente, eu como jornalista, aliás, lembro agora do Pedro Notaro, aliás, sempre faz falta. O Pedro acho que estaria ajudando a gente muito mais a enxergar coisas que a gente não enxerga na política, tivesse vivo aqui conosco. Mas eu, como jornalista no Radar de Notícias, entrevistei, senhor presidente, vários momentos, o Colim, que representa as indústrias de Guarulhos pelo setor patronal, e o Cabeça, que é dos metalúrgicos. Em vários momentos, um reconheceu a importância do outro para você ter uma civilidade nas relações. Então, isso é muito importante. Precisava fazer esse relato aqui para encerrar. Eu não sou sindicalista. Eu sou jornalista e estou como vereador, né? Mas eu tenho muito respeito e muito orgulho de ter forjado a minha trajetória profissional e política junto com os trabalhadores, junto também com os sindicatos. O problema tem várias categorias, tem sindicato realmente que fica devendo, mas esses que eu mencionei aqui têm um comprometimento e um compromisso com os trabalhadores de suas categorias. Presidente, muito obrigado pela gentileza de permitir eu concluir a minha fala. Eu quero dizer a você, Guto, a Vossa Excelência, desculpa, que todos os sindicatos têm o meu respeito, até aqueles que são meia boca. Que tem sindicato meia boca, mas todos têm o meu respeito. Eu não tive nunca a felicidade, nesses 40 anos que estou na política, um sindicato me apoiar. Nunca. Ou seja, eu sempre fui meio... A minha cabeça foi sempre meio diferente do pessoal do sindicato. Então, eles sempre me respeitaram e eu sempre respeitei o sindicato. E eu tenho um respeito grande pelo Cabeça, que... de mal ou bem, se posicionou para que eu saísse do PDT, mas 0 a 0, vida que segue. Amanhã um precisa do outro e é assim que vai acontecer. Todo sindicato tem meu respeito. E o senhor tem que respeitar o sindicato, sim. Senão o senhor está fora do PDT. Tem essa também. Entendeu? Não adianta, é isso aí. E sei que o senhor respeita, porque o senhor honra as pessoas que lhe ajudam. Com certeza. E se tiver que ir para deputado, se o sindicato quiser, o PDT precisar, o senhor tem que ir. Não vai ser uma boa, mas tem que ir. Respeitar é isso. Quando é chamado, a gente atende. Nenhum sindicato nunca me chamou. Eu não tive a honra de um sindicato me chamar. Então, vida que segue. Tá bom? Parabéns, Guto. O senhor é um cara de palavra, um cara sério. Tem o meu respeito. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Edmilson. Vossa Excelência vai suspender? Dá para falar antes? Ou... Então suspende, eu falo depois. Então eu vou pedir para a gente suspender por 10 minutos, na sequência a gente volta rapidinho. Eu sou terceira, em 1, 2, 3. Está suspenso por 10 minutos, na sequência os vereadores têm a palavra. Reabertos os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Só para justificar a ausência do vereador Leandro Dourado, por questões de saúde. Justificado. Pela ordem, senhor Carlinda, presidente. queria agradecer a Carlinda Tinoco que votou comigo, de público. Pela ordem, presidente. Obrigado, Carlinda. Presidente, estamos juntos. Pela ordem. Pela ordem. Gostaria de justificar a ausência do vereador Wellington Bezerra por motivos partidários. Justificado. Obrigada. Justificado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para justificar, Lauri Rocha. Para justificar também a ausência do vereador Geleia Protetor por motivos partidários. Pela ordem, senhor presidente. Justificado. Pela ordem, o vereador delegado Mesquita tem a palavra, a Janete e o Edmilson. Gostaria de falar pelo artigo 151. Tem a palavra. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, uso a tribuna aqui para parabenizar a moção de repúdio proposta aqui pelo vereador pastor Adalberto e reiterar, expressar todo o meu repúdio a esse desembargador do TJ de Minas Gerais que absolveu um indivíduo acusado de estuprar uma menina de 12 anos sob o argumento de que a relação era consensual. Parece que agora voltou atrás. Mas não adianta, tudo bem, ainda bem que voltou, porque o resultado final pode ser em direção da justiça. Mas o estrago foi feito, a mensagem que passa para a sociedade é muito ruim, porque passa essa mensagem de relativização de um ato tão nojento, abjeto e repudiante, que é o abuso, que é o estupro, o abuso de menores, o abuso de crianças.
relação sexual de adulto com menor de idade, com menor de 14 anos, relação sexual de adulto com crianças, não é romance, é estupro, é pedofilia, é crime, e crime que deveria ser apenado com prisão perpétua. Pastor, eu não sou a favor da pena de morte por um motivo. Sou temente a Deus, sou cristão, e eu penso que só aquele que deu é que pode tirar a vida. Mas a prisão perpétua, sim. Temos que avançar nesse sentido. Prisão perpétua para abusador, para estuprador, para pedófilo, para concluir, senhor presidente. Então, prisão perpétua para estuprador, pedófilo, abusador. Castração química para esses indivíduos que são monstros. E não adianta relativizar e chamar de doente, como querem colocar alguns. Não são doentes, são pessoas que têm plena consciência e discernimento dos seus atos e das suas ações, e que têm que ser punidos. Porque é somente assim que a gente vai desestimular essa prática e vai trabalhar contra a ideia nefasta. A normalização, a relativização de todo tipo de abuso, adultização, erotização infantil. Os nossos menores, nossas crianças precisam ser defendidas, protegidas a qualquer custo, e no que depender de mim, eu vou usar todas as minhas forças para isso. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora, tem a palavra. Pelo artigo 151. Tem a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o pastor, mas dizer que eu também discordo. Pena de morte, não. Sou favorável à prisão perpétua. Mas eu gostaria hoje de parabenizar a Câmara por ter aprovado o PL 5582 de 2025, que fala, que é chamado o PL antifacção. Acredito que é o momento histórico da Câmara, essa Câmara que não tem mostrado muito serviço ao povo, mas essa questão é fundamental, porque altera o Código Penal e tipifica, delegado, os crimes de domínio social estruturado, de domínio social que se caracteriza os integrantes das facções, milícias ou paramilitares, isso eu sou contra, que controlam grandes comunidades, não só no Rio, mas aqui também em São Paulo. Por isso eu considero que a pena foi aumentada para 20 a 40 anos. Considero que tem que aumentar mesmo, porém é preciso reestruturar o trabalho e a forma como são tratados os presidiários. Porque, infelizmente, em alguns presídios, eles também são dominados pelos grupos paramilitares e, principalmente, pelos grupos organizados que divulgam e que fazem de uma forma massiva a questão de armas e de drogas. Então, concordo em aumentar, mas é necessário reestruturar também o processo penal, aqueles que vivem lá, porque a prisão é para reeducar e reinserir a pessoa na sociedade, e não para educá-lo para o crime, principalmente o crime organizado. Item terceiro. Semana passada foi uma sessão. Secretário para a leitura. Item quarto, desculpa. Item quarto, leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 9 de 2026. Requer informações sobre a UBS Jardim Paravente, autoria do vereador Geleia Protetor. E, presidente, eu peço a Vossa Excelência para fazer como eu quis fazer na sessão anterior, de não ter que pronunciar a leitura, discussão e votação, porque se trata praticamente da mesma coisa, só falar o número do requerimento e o número e o nome do autor. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Todos os vereadores estão sabendo a pauta e cada um tem a pauta na sua frente. Então, em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se.
Item 5º. Requerimento de informação número 10 de 2026. Informações sobre o UBS Vila Fátima. Autor, Geleia Protetor. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem com questões contrárias e manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Requerimento de informação 11 de 2026. Informações sobre o UBS Flor da Montanha. Autoria, Geleia Protetor. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem com questão, os contrários se manifestem. Não, presidente. Visualmente, vendo que não tem voto para ser aprovado, rejeitado, encaminhe-se, arquive-se. É assim que funciona. A maioria vence, e sempre vai vencer, em qualquer lugar do mundo. Senhor presidente, para consignar que todos esses requerimentos contará com o voto favorável da bancada do Partido dos Trabalhadores. Cada requerimento, quem levantar a mão e a maioria vai vencer, vai rejeitar. Então não vai preciso eu ter que dizer quem está a favor, quem está contra. A não ser que vocês peçam para que eu faça a votação nominal. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Só para deixar registrado também, o nosso líder já pronunciou, mas a oposição é favorável aos requerimentos. Perfeito. Registrado. Senhor presidente, só para registrar que, na verdade, como a aprovação, no caso, é o silêncio, nós queremos só reiterar na ata que nós estamos votando contrariamente. Constará na tua a oposição bancada, a Federação PT, PC do BPV e a Federação Pessoalmente. Então, eu vou falar uma coisa para Vossa Excelência. Daqui para frente, esse vereador vai votar o requerimento de qualquer vereador. Então, eu estou junto contigo. Obrigado, senhor presidente. Misturado. Ganhamos tá claro? Porque eu acho que o requerimento do vereador tem que passar. Agora, cada um vota como quer. Perfeito? Presidente, pela ordem. Então eu vou ler o item 19 para falar sobre os outros itens. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Presidente, também gostaria que constasse meu voto favorável a todos os votos que seriam contrários ao vereador Geleia. Estou contigo. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente, a gente entrou no bom senso nos vereadores do PSD e a gente vai votar tudo o contrário. Tá bem, a gente já sabe. A base vai votar de acordo com o líder, justo. Tá tudo certo, sem problema nenhum. Ninguém manda no voto de ninguém, esquece. Senhor presidente. Isso é a regra, é a lei. Cada um, ninguém aqui está em condição de cara, o vereador quer votar ou sim ou não, é problema do vereador. Senhor presidente, só para orientar então o trabalho técnico da casa, todos os requerimentos da pauta de hoje contarão com o voto favorável dos vereadores da oposição, além do vereador Maurício Guti e do voto de Vossa Excelência. É isso? Então, para facilitar o trabalho da assessoria. Isso. Hoje estou votando com os vereadores. A questão de requerimento, que eu acho que requerimento é um direito do vereador. Como é um direito do pessoal do prefeito, que não é o prefeito, tenho certeza, e que manda rejeitar. E está tudo bem. Rejeita, e aí vem para cá, cada um vota como quer e tudo certo. Não é por isso que a gente está a favor ou contra o prefeito. Eu sou base, eu gosto do prefeito, eu me entendo com o prefeito. O que eu tenho pedido para ele tem me atendido. Mas não é para mim que eu peço, não. Eu peço para as pessoas. E ele tem atendido. Né, Biriba? Pedimos lá iluminação no Albino Martelo, atendeu. Nazaré Paulista atendeu. Fazer Campo atendeu. Por que eu estaria contra ele? Menino bom, menino jovem, que tem um futuro brilhante pela frente. Agora, a base não precisa dizer, olha, eu estou com a base. Nós já sabemos, né, seu Luiz? Nós já sei. Não precisa me falar. Então não precisa se dirigir a mim e falar, eu sou base. É base porque está tudo certo. Ele só quis deixar consignado para que ele está falando, só para ficar consignado, mas já está. O PSD está contra, está tudo certo. Gente. Agora, isso não quer dizer que está na base ou está contra a base. Votar no requerimento, a não ser que seja um requerimento, líder, que seja cabeludo, que realmente tenha motivo, aí fico quieto. Aí eu fico quieto, perfeito.
Aí também está super correto. Agora, coisas corriqueiras, rejeitar só por rejeitar, que eu acho errado. Só isso. Mas tudo bem. Professor, pastor. Pastor, obrigado, professor e pastor. Só para deixar registrado que a bancada do Mobiliza é contra os requerimentos do geral. Perfeito. Perfeito. Pela ordem. Mas fique tranquilo que não precisa registrar. Eu estou sabendo. Eu já estou sabendo quem está a favor ou quem está contra. Se não, se começar essa confusão, vamos fazer votação nominal. Aí acaba esse problema. Porque ele já registrou os favoráveis. Já registrou os favoráveis. Item 9. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Aqui, senhor presidente. Pelo artigo 151. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só gostaria mais uma vez de vir a essa tribuna para relatar que ontem, inclusive eu, a vereadora Fernanda, estivemos lá na Vila Flórida, na Guaratuba, e literalmente estivemos lá antes da chuva, durante a chuva e depois da chuva. Das chuvas ali que castigaram a cidade novamente. Eu gostaria de chamar a atenção que, de novo, novamente, no dia de ontem, nós tivemos casas que foram alagadas na região do Cocaia. Novamente, Jardim Testai, ali próximo do Clube dos Japoneses, no Paravente, toda aquela região foi castigada de novo. E eu já tinha pedido aqui aos vereadores uma ponderação, que não se trata de um requerimento, eu fiz um requerimento para abrir uma investigação nesta casa sobre uma obra que tem ligação direta com essa situação, que é a construção de um supermercado em cima do rio, em cima do córrego, sem ter nenhum tipo de licenciamento. Nós temos uma situação que é assustadora. E está lá a unidade funcionando, e o que a gente quer saber é o seguinte: quem é que deu a autorização? Da onde que saíram essas autorizações, tanto para fazer a obra, como para o funcionamento? E pasmem vocês, e eu já falei aqui para alguns aqui que me perguntaram, tem uma escola lá chamada Pastor Amaro José dos Santos. Essa escola tem mais ou menos 60 anos. Senhor presidente, para não quebrar o raciocínio... Não, eu estou ainda no meu tempo, eu queria pela liderança da federação. Tem a palavra. Tá bom, obrigado, senhor presidente. Tem a palavra como líder. Para ter uma ideia da gravidade, nós temos a escola Pastor Amaro, que é em frente ao empreendimento que eu estou falando, desse supermercado, e pasme, é uma escola que tem de 50 a 60 anos. Eu moro ali na região, sou vizinho. Essa escola, ela está deixando de funcionar. O governo do estado está fechando a escola. Por quê? Porque as águas estão entrando e colocando em risco a vida dos alunos. Outros vereadores que eu estou vendo aqui, como o vereador Daniel Santos, esteve lá presente, participando nas reuniões com a comunidade. E pasmem, nós já temos aí um prejuízo imediato. É uma escola estadual que atende centenas de jovens, de crianças, está fechada. Se você olhar da escola para frente, você vai ver um monumento que foi construído nas cores azul, que está lá. A parede está literalmente dentro do rio. Literalmente dentro do rio. Basta ir lá. O carga e descarga é feito na rua. Na rua Ilha Comprida, para ser mais específico. O retorno que é feito para entrar na estrada dos morros ali na região está impraticável. Não se consegue os carros passarem. E o que tinha lá anteriormente? Anteriormente nós tínhamos uma situação de um comércio no térreo, na esquina, kitnets em cima, no fundo nós tínhamos um depósito de material de construção que mudou a sua sede para 150 metros e foi construir a sua sede aonde? De novo, em cima do córrego. Passa lá agora, estão as obras lá, em cima do córrego. E o que nós estamos vivenciando? Eu estou vendo o esforço para tentar resolver imediatamente a questão dos alunos. Mas nós temos que verificar também a questão das famílias que perderam. É a terceira vez. Do começo do ano para cá é a terceira vez. E diga-se de passagem, ontem a chuva não foi tão intensa. Qualquer chuva que está caindo em Guarulhos está prejudicando diretamente essas pessoas. E para dizer que eu não avisei, eu já vim nessa tribuna várias vezes, desde quando a obra começou e quando foi inaugurado o supermercado, para dizer, gente, alguém da prefeitura precisa ir lá e verificar o que está acontecendo.
E nós não tivemos sucesso até agora. Essa medida mais radical, que é pedir uma investigação, é porque eu já esgotei todas as formas possíveis, inclusive dos próprios proprietários da rede, irem lá e ver o que podem fazer para amenizar. O que eles podem fazer ali para poder não prejudicar a população. Então, quero deixar aqui registrado e fazer um pedido, como disse anteriormente. Não trata-se de ser um pedido de um vereador da oposição. Trata de ser um pedido que a gente precisa dar uma resposta para a população do Jardim São Paulo, para a população do Paravente, para a população do Testai, para a população do Cercone. Nós tivemos no Jardim Célia, vereador Romildo, no Jardim Célia, com o estrangulamento das águas, 2 casas desmoronaram. 2 casas. E nós vamos só observar e dizer, não há o que fazer? Depois que acontece tudo, a gente manda a equipe da Defesa Civil, a Defesa Civil entrega uns colchões, uma cesta básica, fica por isso, sendo que nós temos. Pode ser, inclusive, que não tenha nada a ver com a obra, eu duvido muito, porque antes não tinha essa situação de gravidade. Agora, qual que é a obrigação dessa casa? Não é criminalizar ninguém, não é dizer nada que não tenha nenhuma comprovação, mas efetivamente é investigar. É investigar. A nossa investigação aqui do Baquirivu concluiu que 4 piscinões que foram prometidos e estavam no projeto não foram feitos. E nós só chegamos a essa informação porque teve uma investigação. A do Baquirivu, que eu tive também a possibilidade de presidir, verificou, eu e o grupo de vereadores que estudamos isso, que foram contratados serviços para 346 unidades habitacionais para tirar pessoas do curso da obra do Rio Baquirivu, e não foi entregue nenhuma unidade. Mas isso só foi possível porque a gente teve condições, 90 dias para trabalhar. E eu peço a vocês aqui, o voto de confiança de cada vereador, assinem. Se vocês não assinarem, não vai andar. Por enquanto só tem as assinaturas da oposição. Mas eu peço, cada um coloca a mão na cabeça, coloca a mão na consciência, nós precisamos dar uma resposta. Eu não estou aqui para fazer perseguição a nenhuma empresa, a nenhum empresário, a ninguém. Mas a gente precisa dar essa resposta. A gente precisa efetivamente dizer para a população, nós vamos investigar. Por isso que eu peço aqui mais uma vez, esqueçam essa questão de base, de apoio do governo ou de oposição e assinem o requerimento. Eu já presidi, quem acompanhou a minha presidência ou quando eu sou relator em comissão, todas as decisões a gente toma em conjunto, dialogando com todos os vereadores que fazem parte. Eu não estou propondo essa comissão de investigação para tomar nenhuma decisão sozinho, até porque não tomei nas outras que eu presidi. Mas peço encarecidamente, façam um apelo ao vereador líder, que também nos ajude a acolher essas assinaturas, é o apelo. Pela ordem, vereador. Agora sim. Senhor presidente, pelo 151. Daniel, pelo 151 tem a palavra. Muito obrigado. Eu quero aqui contribuir também com a fala do vereador Edmilson Souza. A Escola Estadual Pastor Amaro José dos Santos, eu conheço essa escola, dei aula do PROERD lá durante 4 anos, tenho conhecimento com todo o corpo docente, inclusive pais de alunos, a maioria ali me conhece o trabalho realizado ali de combate às drogas e à violência. Aquela escola ela foi construída no lugar errado, né? Há muitos anos atrás, conforme o senhor mesmo descreveu aqui, há mais de 60 anos atrás, construída ao lado de um córrego. Porém, Posso continuar aqui? Tem a palavra. Tá, é que estava tendo uma outra reunião aqui. Senhor Edmilson Souza, senhoras e senhores, os pais dos alunos, inclusive, em reunião, eles comentam que antigamente, antes de construir o prédio daquele mercado no córrego que está ao lado da Escola Pastor Amaro José dos Santos, não alagava como alagou nas últimas chuvas. Não alagava, Edmilson. Antigamente não alagava como está alagando. Inclusive, o prédio do depósito de material que ficava ali, que foi um pouco mais à frente, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, os moradores do Testai, reunidos, moradores do Testai, todo mundo concorda que aquele depósito de material contribuiu para que acontecesse as últimas enchentes que aconteceram no Jardim Testai, onde o volume e a velocidade da água pegou o asfalto como se estivesse pegando um tapete e jogando na calçada.
E isso também eu atribuo tanto ao mercado, como também àquele depósito construído ali de maneira ilegal. Não pode, não tem cabimento construir um mercado e construir um depósito de material de construção no córrego. Então, hoje, a população do Jardim Testai... E para concluir? Por gentileza, pela liderança do Progressistas. Sim, há muita construção na nossa cidade, muitas mesmo, que são construídas e a gente percebe, passa por elas como guarulhense, como vereador, e nada se faz. Mas não é agora, não, isso a vida toda. Eu acho que falta fiscalização da prefeitura também para intervir nessas obras que realmente elas não são dentro da regra. Essa é a verdade. E o vereador fiscalizar é uma coisa, mas o pessoal da prefeitura que anda mais que os vereadores deve ver as obras que estão irregulares e fazer com que elas se regularizem. Tem a palavra, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Inclusive, falando aqui da Escola Estadual Pastor Amaro José dos Santos, eu quero ressaltar que hoje teve uma manifestação, senhor presidente, na porta da escola. Eu achei, inclusive, que essa manifestação fosse para apresentar alguma solução para aquele problema, porque as crianças estão sem estudar. A princípio, algumas crianças serão direcionadas para a Escola Santa Cecília, que os pais não concordam, eu também não concordo, porque imagine os senhores, pegar o seu filho de 7 anos de idade e colocar numa escola onde tem aluno de 14, 15 anos que está no ensino médio. Então, também eu não concordo. Outra parte dos alunos serão direcionados para a escola Silvério Bertoni. Então, muitos pais estão reclamando, eu, inclusive, me coloquei à disposição. Nós localizamos um prédio que está a 50 metros da escola, da unidade escolar, para que o Estado, a Secretaria de Educação Estadual, possa alocar esse prédio, possa, portanto, mandar as crianças para lá, possa lá, sim, construir uma unidade escolar para que possamos resolver esse problema. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que nesse momento, onde crianças estão sendo prejudicadas, crianças estão sem aulas, os pais estão sendo prejudicados, os funcionários da unidade escolar estão sendo prejudicados, tem pessoas se utilizando disso politicamente para tirar proveito. Aí é inaceitável. Hoje, um assessor de um político da nossa cidade fez uma manifestação. E eu achei que a manifestação fosse para apresentar alguma solução, porque eu já apresentei uma solução. Inclusive, eu fiz um ofício, mandei para a Secretaria de Educação Estadual, estou pedindo na agenda do secretário de Educação Estadual um espaço ainda nessa semana para que a gente possa apresentar uma solução. Mas fazer uma manifestação brincando com a inteligência e a sensibilidade dos pais não é válido. Eu quero aproveitar que estamos aqui transmitindo pela TV Câmara e dizer ao senhor pai e mãe dos alunos da escola estadual, veja bem, a escola é estadual, Pastor Amaro José dos Santos. Se alguém, partindo da diretoria de ensino, diretoria da escola, coordenação, se alguém te convidar para uma reunião oficial da escola, esteja. Se assessor de algum político te chamar para uma manifestação, não falte no seu trabalho, não deixe os seus afazeres. Sabe por quê? Eles querem pegar seu nome, seu RG, seu telefone, para no período de campanha eleitoral pedir o seu voto. Isso é brincar com a sua inteligência. Hoje fizeram uma manifestação falando mal do prefeito. Ora, a escola é estadual. O que o prefeito tem a ver? É o prefeito que vai construir um prédio? É o prefeito que vai alugar um prédio? Então perceba que esse tipo de manifestação é política, é partidária. Eu sou vereador, estou apresentando uma solução. Cheguei na manifestação, pedi o microfone. Falaram, aqui você não tem vez, aqui você não tem fala. Eu chamei todos os pais
e expliquei. Essa manifestação não é para resolução. Essa manifestação é chantagem política. Vá embora para a casa da senhora, fazer o almoço, cuidar da sua família. Na hora, a manifestação acabou. Eu estou à disposição, sou contra, inclusive, e aqui eu concordo, com o mercado construído no córrego, com o depósito de material de construção construído no córrego. Sou a favor de que a Secretaria de Educação Estadual alugue um prédio de imediato para acolher as nossas crianças, para garantir um direito constitucional de educação. E sou contrário a qualquer jogada política para sensibilizar o senhor e a senhora. Hoje lá, eu defendi o prefeito porque a escola, ela é estadual, não é uma escola municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Seminaldo. Presidente, pelo artigo 151. Tem a palavra. Eu não poderia deixar de falar também sobre esse assunto, até porque eu também abordei ele na sessão passada e fui um dos idealizadores da SEI, junto com o vereador Edmilson. De fato, uma coisa é a gente querer resolver o problema, outra coisa é querer fazer proselitismo também, porque aqui foi dito pelo vereador que antecedeu, né? A questão hoje a manifestação lá no Pastor Amaro foi uma manifestação política, né? Foi uma manifestação política, sinceramente, que eu nem sei quem convocou essa manifestação, mas sei que os pais estavam lá se manifestando acerca da falta de aulas para os seus filhos daquela escola estadual. E o que nós podemos fazer aqui enquanto vereadores, né? Foi protocolizada essa SEI que vai chegar justamente na questão dessa enchente que acabou com a escola. Eu já assinei a SEI. E aí eu indago a vossas excelências. Quem daqui ainda não assinou, né? Se não assinou, por que não assinou ainda? Porque senão, subir aqui na tribuna, presidente, fazer discurso, olha, porque está certo, isso está errado e tal, mas a nossa função, que é fiscalizar, é essa. Cadê a assinatura na SEI para a gente poder investigar? O senhor Luiz está dizendo aqui que assinou. Obrigado, senhor Luiz. A gente precisa lá de 11 assinaturas, pelo menos, para poder fazer o negócio. Joseval Queiroz falou que assinou também. Então, pelo jeito, o negócio vai. Pastor também, pastor Adalberto, Carlos Veloso. Eu estou achando que deu. Miguel Martelo levanta a mão ali, não sei se assinou ou não assinou ainda. Estou preocupado, o senhor assinou. Não, eu não assinei ainda. Agora que estou sabendo que tem uma SEI, e estou sabendo agora se o Luiz da Sede vai assinar. Se o senhor Luiz da Sede assinar, eu assino. Já está assinado. Já está assinado. Então, já vou mandar assinar. Aí, que maravilha. É que o presidente sempre fica por último, né? Para que não fique contra nenhum, nem a favor, nem contra ninguém. Por isso que é bom a gente... Senhor presidente, vai acabar meu tempo agora. Peço a você, só me dê um pouquinho mais. Por isso que é bom a gente vir aqui, vereador Edmilson, e cabalar uns votos também, porque aí a coisa funciona. Fiquei feliz agora, seu Luiz, demais vereadores que assinaram a SEI, porque agora eu tenho certeza que a gente vai... Dr. Laércio assinou, aparece aqui, me foi informado, que a gente vai fazer a coisa andar. Porque senão fica só nesse proselitismo. Olha, vamos fazer, a SEI vai chegar. Porque primeira coisa, senhor Luiz da Sede, aquele prédio foi construído ali, se foi construído ali, alguém autorizou aquele prédio ser construído ali do jeito que ele foi feito. E se alguém autorizou, esse alguém é da prefeitura, né? Além disso, a fiscalização da obra. Se o senhor lá... nos Pimentas, resolver fazer uma construção na beira do córrego lá e colocar um muro na beira do córrego, tenho certeza que vai aparecer um fiscal lá, vai embargar a tua obra, senhor Luiz. Tenho certeza, né? Se eu fizer a mesma coisa no Jardim Vila Galvão, no Soberana, nos Pimentas, embarga sim. Agora, construíram ali quase que um shopping center em cima do rio e tudo permaneceu silente. A fiscalização que deveria estar lá não foi. É estranho. Então, essa SEI ela é importante para isso, porque a gente vai chegar aqui, não só que o empreendimento imobiliário foi construído em cima do rio e está todo errado, eu acho que não tem discussão, porque está lá, está todo errado, depois do empreendimento a escola se acabou, teve enchente, teve aquele problema todo, o congestionamento está chegando lá em cima na Sarutaia, o problema a gente já sabe que está lá. Agora, como que a gente resolve? Temos que ver. E primeiro, depois disso, verificar quem foi que autorizou e responsabilizar as pessoas também, porque aquela obra jamais poderia ter sido construída onde ela foi, da maneira como ela foi, e eu quero contribuir muito mais ainda com esse debate, porque, como eu disse, essa história, a gente puxa uma pena e vai sair um pavão.
pela liderança da oposição, presidente. Tem a palavra, Fernanda. Eu estou achando curioso esse movimento que está acontecendo aqui na Câmara nesse exato momento. Vossa Excelência falou uma coisa muito importante, presidente. É muito importante que a Câmara e a Prefeitura fiscalize todas essas obras que estão acontecendo na cidade. E eu estou achando interessante o movimento de fiscalizar uma obra que atinge duas pessoas especificamente. Uma que tem trabalhado para obstruir a sessão e outra que é aliada dessa pessoa que está obstruindo a sessão. A base está autorizada a assinar a SEI que investiga o supermercado X. Mas a base não está autorizada, pelo que me parece, a assinar a SEI que investiga as obras da Sabesp. Então, como existe esse clima aqui de querer investigar as obras na cidade de Guarulhos, eu faço apelo aos vereadores aqui que estão presentes e querem investigar e entendem a necessidade de se investigar, que não hesitem em investigar as obras da Sabesp também. Até agora, tem apenas 6 assinaturas para investigar as obras da Sabesp, vereador Martello. Por favor. Só para ter um detalhe, fazer uma SEI contra a Sabesp, vereadora, eu me informei com a nossa assessoria jurídica, não é correto, porque é um órgão estatal. Se um deputado fizer uma SEI lá contra a Sabesp, ok, nós aqui não temos força para fiscalizar a Sabesp. Presidente. A não ser o prefeito que fale com o pessoal da Sabesp, que fale com o governador. Eu acho que essa SEI, ela não pode ser instalada aqui, segundo a minha assessoria. Presidente, então acredito que a sua assessoria errou. Porque a Sabesp, vou verificar. Tem a palavra. A Sabesp não é uma estatal. A Sabesp é uma empresa privada que presta serviço na cidade de Guarulhos. Na sessão anterior, eu pedi para que fosse lido aqui o artigo da lei que mostra o que é competência dessa Câmara Municipal, que é investigar todos os casos que envolvem a municipalidade, como o saneamento básico e o fornecimento de água. A Sabesp, assim como a G3 Polaris, assim como a Sanepave, assim como várias outras empresas privadas que prestam serviço para o município, é passível de ser investigada. Então, eu peço à assessoria jurídica da Câmara que estude um pouquinho mais, porque isso não é verdade, presidente. O que me parece é que aqui tem uma escolha política de quem a gente investiga, de quem a gente autoriza a investigação e quem a gente não autoriza a investigação. Quando a gente sabe muito bem que as obras da Sabesp estão tendo sim um impacto na vida da população, inclusive com volume de cheias, inclusive com os alagamentos. Agora, nós vamos continuar aqui, negando investigar o que a Sabesp está fazendo na cidade. Porque, presidente, com todo respeito, eu também quero corrigir Vossa Excelência. Nós não estamos numa SEI contra a Sabesp. É uma SEI para investigar o que a Sabesp está fazendo na cidade. Ou isso não é de interesse dessa casa? Portanto, eu não quero fazer parte de nenhum movimento que escolhe adversários. Quem é que investiga e quem investiga e quem não investiga. E na hora de enfrentar investigação sobre obras de grandes empresários, essa Câmara não topa. Dono de supermercado, no meu entendimento, não está no rol dos grandes empresários, está no rol dos médios empresários. Agora, as grandes empresas, essa Câmara não quer investigar? A Sabesp está furando a cidade inteira, essa Câmara não quer saber o que está acontecendo? A cidade quer. E eu faço questão de deixar isso aqui nítido, porque se for necessário e se for possível, eu vou retirar a minha assinatura da SEI
lá do supermercado, porque ou a gente investiga tudo, ou a gente investiga tudo. Porque não dá para falar de obra de quem é aliado, de quem está travando a sessão, mas não falar de obra de quem é aliado do prefeito. Ou seja, essa contradição, no meio desse jogo, eu não me envolvo. Eu tenho dignidade, eu tenho postura e sei o que vim fazer dentro dessa casa. Eu faço um apelo, que se for abrir investigação, que abra com todas as obras. Até porque não é só o bairro que a base está autorizada a investigar que está alagando. Tem alagamento em pelo menos 10 pontos da cidade e a Câmara só vai investigar um? É essa a resposta que a Câmara vai dar para a cidade? Isso é de péssimo tom. Então, eu deixo aqui registrado que nesse jogo de investigar só o que está acontecendo em um bairro que precisa ser investigado, mas não é só em um, é o que está acontecendo na cidade inteira. Talvez, apesar de que tem uma rua ali no bairro, presidente, que tem pelo menos 5 obras da Sabesp onde alagou, também tem envolvimento. Agora, o alagamento de outras regiões que não tem supermercado X, se deve ao quê? Essas nós não vamos investigar? Essas não vale a pena? Então, parece que o prefeito Lucas só quer investigar onde tem alguma ligação com adversários dele. Quando é para investigar o que realmente está acontecendo na cidade, parece que a discussão vai para outro lugar. Obrigada. Bem, paramos no item 7º, é isso? Item 7º. Item 7º. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 12 de 2026. Requer informações sobre a UBS São Ricardo. Autoria, vereador Geleia, protetor. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Visualmente rejeitado, arquive-se. Item 8º. Item 8º. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 13 de 2026. Requer informações sobre o UBS SECAP. Autoria, vereador Geleia, protetor. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Visualmente rejeitado, arquive-se. Item 9. Item 9. Leitura, discussão e votação. Requerimento de informação 14 de 2026. Requer informações sobre a UBS Cumbica. Autoria, vereador Geleia, protetor. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Visualmente rejeitado, arquive-se. Toquei até o item 10º, que o vereador Geleia retirou. Do item 10º ao item 55. 55º, retirou. Ok? Então, fica registrado. Informo o senhor vereador que o Geleia Protetor retirou os requerimentos de informação de número 15 ao 60 para reestudo. Tendo em vista o término do horário regimental destinado ao grande expediente, passemos então para a ordem do dia. Item primeiro, prejudicado, falta 46. Retira 45 e entra com outros 50. Ou 120, sei lá. Mas é o direito deles, vamos respeitar e tocando e tudo certo. Item primeiro, prejudicado por falta de parecer. Isso já na ordem do dia, ok? Item segundo, secretário para leitura. Item segundo, discussão e votação única do veto total do projeto de lei 2491 de 2019, que dispõe sobre a implantação de guaritas nas unidades de serviços públicos no âmbito do município de Guarulhos. Autoria dos vereadores Danilo Gomes e Carol Ribeiro. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto.
Encerrada a votação, rejeitado o veto, como comunique-se. Não, desculpa. Encerrada a votação, mantido o veto, comunique-se. Desculpa. Item terceiro. Item terceiro, discussão e votação única do veto total do projeto de lei 3141 de 2021. Institui o Plano Municipal de Arborização Urbana de Guarulhos e o Programa de Cadastramento Digital do Patrimônio Arbóreo Público e Privado. Autoria do vereador Fausto Miguel Martello. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminados para o voto. Encerrada a votação, mantido o veto. Item quarto. Item quarto, discussão e votação única do veto total do projeto de lei 1499 de 2022, que visa instituir diretrizes para a implementação do PIEM, Programa de Incentivo ao Empreendedorismo da Mulher no âmbito do município de Guarulhos. Autoria da vereadora Karina Soutor. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminado para o voto. Quero saber como ela vai votar. Como ela vai votar? Encerrada a votação, mantido o veto. Nem a própria Karina votou, não. É inacreditável. Votou sim, votou sim. Ela votou? Votou a favor do veto. A favor do veto. Parabéns. Item quinto. Item quinto. Item quinto. Acho que dá agora. Acho que agora dá. E se não tivesse número, encerrar a sessão. Também tem isso. Então, vamos votar o quinto e o sexto. Perfeito? Item quinto, secretário para a leitura. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo número 22 de 2025. Concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Márcio Antônio Bernardes. Márcio Bernardes, autoria do vereador Maurício Gucci. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente o substitutivo de número 01. Solicito aos vereadores que utilizem os terminais para o voto. Tem 23 na rolha, ninguém pode votar. É sim, né? É sim. Viu? Todo mundo sim. Sim. Você já votou?
Lauri. Encerrada a votação, aprovado, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial, baixe-se o decreto legislativo. Parabéns, Maurício. Item 6º. Item 6º. Discussão e votação única do relatório final da CEI instituída pela portaria número 26.983 de 2025. Trata da Comissão Especial de Inquérito para averiguar a irregularidade das empresas terceirizadas que não recolhem FGTS e INSS dos trabalhadores que atuam para a Municipalidade de Guarulhos. Autoria do vereador Dr. Laércio Sandes. Em discussão. Eu quero... Encerrada a discussão, para encaminhar. Tem a palavra. Presidente, eu participei dessa CEI e apresentei um relatório à parte, porque é inadmissível tudo o que essa empresa está fazendo na cidade de Guarulhos, e não adianta dizer que agora ela já pagou. O fato objetivo é que ela ficou por muito tempo, desde 2023, sem honrar com encargos trabalhistas de pessoas que trabalham de forma indireta para a nossa cidade. E mais do que isso, essa empresa não cumpriu diversos requisitos que as leis e os decretos da cidade de Guarulhos determinam. O prefeito Lucas Sanches não poderia ter renovado o contrato com essa empresa. E aqui eu quero deixar nítido que fala que são das terceirizadas, mas a gente não conseguiu alcançar todas as terceirizadas, porque deixaram exclusivamente para debater a G3 Polaris. A G3 Polaris não pode mais prestar serviço para a cidade de Guarulhos. Quem não honra com os encargos trabalhistas, quem não honra com direitos de trabalhadores e trabalhadoras que prestam serviço para a cidade de Guarulhos, não pode ter um contrato renovado. E digo mais, essa empresa, presidente, venceu uma licitação que não tem fim. O contrato é renovado automaticamente, ou seja, essa empresa ganhou na vida, porque vai ficar renovando o contrato ad eterno. É o que aconteceu, mesmo com diversas irregularidades, desde 2023, e isso consta do nosso relatório, que eu vou compartilhar no grupo de vereadores e vereadoras, que não tem possibilidade da prefeitura admitir. Meu relatório foi rejeitado pela CEI. Um relatório de 21 páginas que avaliou criteriosamente todos os documentos que foram enviados para nós. Mas não tem problema. A CEI rejeitou, mas isso não me impede de denunciar o que está acontecendo na cidade de Guarulhos e que envolve a G3 Polaris e a Prefeitura, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Então, com todo respeito ao vereador Laércio Sandes, eu vou manter o meu voto contra o relatório e vou encaminhar o relatório que eu apresentei, que também está registrado nessa casa. Eu vou enviar para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público, porque é inadmissível uma denúncia robusta, com diversos elementos que os vereadores e as vereadoras também vão poder apreciar, porque eu vou encaminhar para vocês também, e espero que avaliem com o mesmo rigor que eu avaliei, junto com a minha assessoria. E espero que o Tribunal de Contas e o Ministério Público também trabalhem com o mesmo rigor, porque o dinheiro público da cidade de Guarulhos não pode ser usado dessa forma por essas empresas terceirizadas que vêm aqui, fazem o que bem entendem e não cumprem com a lei. Não se mexe em direito de trabalhador. Portanto, aqui eu encaminho meu voto
contrário ao relatório, porque eu não participo de comissão especial de inquérito para dizer que se a empresa já pagou, tudo bem que ela cometeu erros. Vamos deixar isso para trás. Eu não sou desse tipo. Até porque o erro que essa empresa cometeu não foi um mero erro. A lei diz o que é isso. Por isso que eu apresentei um relatório à parte, e vai ser assim. Todas as minhas participações em comissão especial de inquérito é para valer, não é de brincadeira. Por isso que mesmo que eu seja derrotada aqui dentro, eu vou continuar apresentando o relatório à parte e vou continuar apresentando para as autoridades competentes, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, porque reafirmo, eu sei muito bem o que eu vim fazer aqui. Eu não estou perdida, eu não fico magoada, eu sei muito bem o que eu vim fazer aqui. E eu não vim aqui passar pano para a empresa que mexe em direito de trabalhador que presta serviço para a nossa cidade. Portanto, eu voto contrário a esse relatório. Bem, falar uma fala aqui, empresa que não é regular, FGTS, INSS, INSS até é crime, tem que prender o dono da empresa. Eu me lembro que o Carlos Roberto, na época, não recolheu o INSS, né, Geraldo? E decretaram a prisão dele. Ou seja, talvez a vereadora Fernanda talvez está equivocada, porque não tem contrato ad eterno. Pode ter uma ata de registro de preço que tem validade por 1, por 2 anos, depois ela encerra. Não tem nada ad eterno. Eu conheço bem as concorrências da cidade, como não só de Guarulhos, como de todos os municípios aqui em volta. Ou seja, a empresa tem que estar regular. Com o INSS e com o Fundo de Garantia, sim. Antigamente, até as empresas eram obrigadas, para receber da autarquia, os recolhimentos, à época. Não sei hoje como está, Laércio, mas que não é certo. A empresa trabalha e não recolhe, na minha cabeça está errado. Se recolheu, menos mal. Menos mal. Tá certo? Então, encerrada a discussão e votação, o relatório final apresentado pelo relator vereador Edmilson Souza. Edmilson. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Acho que a tua digital não está dando certo. Coloca a senha. Já entrou, Romildo. Coloca a senha, Romildo. Está ali o dedo. Então, a idade vai fazendo sumir a digital. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se o relatório final à Prefeitura de Guarulhos para conhecimento e providências cabíveis, arquivando-se na sequência. Para justificar. Para justificar, tem a palavra, Fernanda. Eu quero deixar registrado que essa casa mandou para ser arquivado uma SEI de uma empresa que a própria Prefeitura nos informou que tem 172 processos trabalhistas de pessoas que trabalham na G3, e o município, ele está no polo passivo. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa que tem mais de 170 processos trabalhistas e que vai causar dano para a Prefeitura de Guarulhos. Eu quero agradecer a vereadora Janete por ter votado contra junto comigo, porque, eu repito, eu não tenho dúvida do que eu vim fazer aqui.
Eu não tenho medo de ser derrotada aqui, porque eu não vou mandar relatório para a prefeitura arquivar. Eu vou mandar o que eu encontrei para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, porque se eu, enxergando esses erros que eu encontrei, vereador Martelo, se eu não mando para o local adequado, eu estou prevaricando. E eu não vou correr nesse risco. Uma empresa que tem 172 processos trabalhistas não pode prestar serviço para a cidade de Guarulhos e vai responder no Ministério Público e também no Tribunal de Contas. Obrigada, presidente. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, Janete. Primeiro, eu também gostaria de dizer que eu já recebi várias denúncias de trabalhadores de atraso de pagamento e não pagamento dos direitos trabalhistas. Eu não poderia, de maneira nenhuma, votar favorável a G3 Polares, porque eu sei da falta de escrúpulos desta empresa. E por isso votei não, vereadora Fernanda. Como eu voto não em separado, eu gostaria de acrescentar o meu voto, se eu estivesse na comissão, em separado. Porque essa empresa é uma vergonha. E aproveitando, eu gostaria de dizer que no dia 28 vai encerrar o Santa Casa lá do Hospital dos Pimentas. Também é uma empresa que vai sair da prefeitura, daquele contrato lá do Hospital dos Pimentas, ficando em outros, porém, existe nessas terceirizadas um trabalho semi-escravo dos trabalhadores, porque eles são demitidos, não lhe pagam os direitos, e isso a prefeitura não pode calar e não pode fechar os olhos para essas terceirizadas, porque o problema de terceirizada em Guarulhos é uma vergonha e se caracteriza, a meu ver, quase como um trabalho semi-escravo. Por isso eu votei não. Bom, tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, desejar uma boa tarde a todos e dou por encerrada a presente sessão até segunda-feira próxima. Muito boa tarde para você, telespectador, telespectadora internauta que estava acompanhando aí a sexta sessão ordinária deste ano. Os vereadores, eles aprovaram a concessão de título de cidadão guarulhense ao jornalista esportivo Márcio Bernardes, que é responsável pelo canal de internet chamado Resenha Bambambam. Foi um projeto apresentado pelo vereador Maurício Gucci do Mobiliza. Os vereadores mantiveram o veto aos 3 projetos que estavam na pauta, né, projetos apresentados por vereadores e que foram vetados pelo prefeito. Então, esses projetos tratavam aí da implantação de guaritas para controladores de acesso em unidades do serviço público, plano municipal de arborização urbana e também o projeto de implantação do programa de incentivo ao empreendedorismo da mulher. Falando também do relatório final, né, da CEIDA, da Comissão Especial de Inquérito das Terceirizadas, que foi uma comissão que investigou, né, a suposta falta de pagamento de FGTS e INSS de uma empresa prestadora de serviços da Prefeitura na área de limpeza e portaria, né, controle de acesso. O relatório que foi aprovado identificou que os pagamentos foram regularizados, né? Essa empresa se trata da G3 Polares e que ela regularizou aí o pagamento dos funcionários que prestam serviço para essa empresa. Bom, no grande expediente, os vereadores aprovaram 5 requerimentos e rejeitaram outros 4 requerimentos de informação.
E com isso, né, esse é o resumo aí do que aconteceu na tarde de hoje, né, na 6ª sessão ordinária deste ano, nessa segunda-feira, 25 de fevereiro. Agora eu deixo você com a nossa programação. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.